O ser humano, talvez o grande problema deste mundo é o extremo desejo por felicidade. E também existe um ditado popular que diz: cuide de você mesmo, pois se você não fizer isso, ninguém fará. Essa é uma lei que está imperando no mundo. E Jesus, ele atacou o problema central da humanidade. Nestas outras 3 bem-aventuranças, a 4ª, a 5ª e a 6ª, nós veremos como que Jesus, ele descreve o caráter de cada cristão. E Jesus nunca quis dizer que a vida cristã seria uma vida de facilidades. É uma vida de dificuldades, de oposições e de riscos, mas vale a pena. Veremos hoje o problema do vazio, a misericórdia como modo de vida e a felicidade suprema. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 3 bem-aventuranças do Senhor Jesus, que ele disse aos seus discípulos e fala conosco hoje. O ser humano tem um problema, que é o problema do vazio. Este problema é do mundo. Porque todos querem, todos desejam a felicidade. Em extremo. É um desejo extremo por felicidade. E o povo, o ser humano, está disposto a pagar qualquer preço, fazer qualquer loucura, se envolver nas situações mais loucas, estranhas, se isto lhe trouxer um pouco de felicidade. Não é exagero nosso, não é errado nós dizermos que a fome e a sede do mundo são por felicidade. A consequência para todos que têm fome de felicidade é que continuarão com essa fome. Não conseguirão ser felizes. Sabe, quando sonhamos e no sonho estamos comendo alguma coisa, e no sonho temos a sensação de que a fome foi saciada. Assim são as pessoas que buscam ansiosamente a felicidade, mas através das coisas que não trazem felicidade. Coisas mundanas, naquilo que não vão saciar este anseio por felicidade. Logo, assim como no sonho,
acordamos, a fome continua lá. A sensação do vazio continua. E assim, as pessoas ansiosas por felicidade logo acordam e descobrem que o vazio permanece. Só quem já ficou muito tempo sem comer, beber, sabe qual é a falta, a sensação de falta, de necessidade que toma conta do corpo, do nosso corpo físico. É com respeito a uma fome assim que Jesus está falando, que tem fome e sede de justiça. É um desejo enorme, desejo avassalador, constante, que não descansa enquanto não for saciado, satisfeito, mas é um desejo por justiça. E o que nós podemos entender por justiça que Jesus está falando aqui? 2 aspectos. Primeiro, é a respeito da justiça legal. E isso vai falar do sacrifício de Jesus, porque diante de Deus ninguém é justo. Todos pecamos, todos estamos debaixo da condenação de Deus. Não temos justiça em nós próprios para nos achegarmos a Deus. Então, estou falando do sacrifício de Jesus, porque o único justo se entregou por nós pecadores. E Deus, por causa de Cristo Jesus, coloca sobre nós essa justiça de Cristo. E desejarmos essa justiça, sermos justificados por causa da obra do Senhor Jesus, realizada a nosso favor ali na cruz, este é satisfeito em Cristo Jesus, quando o ser humano tem fome e sede desta justiça. Reconhece que não é justo diante de Deus, mas que em Cristo Jesus, pela obra de Cristo, ele é justificado. Um outro aspecto é o da justiça moral. Aí nós estamos falando no desejo daquele que foi alcançado por Jesus, foi justificado por Jesus. Ele quer ter uma vida justa, praticando atos de justiça por causa de Cristo Jesus. Esse é o desejo do verdadeiro cristão, fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a consequência da busca dessa justiça é dupla, é em dobro. Jesus, ele vai nos declarar felizes, justos e ainda nos saciará, nos encherá. Ser saciado quer dizer estar cheio, ser cheio, cheio da justiça de Deus. Havia um vazio, havia aquela fome, havia aquela sede avassaladora. E agora
ela foi saciada em Cristo Jesus. O vazio não existe mais. E Jesus ainda vai dizer que os misericordiosos, muito mais que felizes, são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Há uma lei que impera no mundo e que muitas vezes nós ouvimos, cuide de você mesmo. Porque se você não cuidar de si mesmo, ninguém mais fará. Mas Jesus está falando, bem-aventurados os misericordiosos. O mundo, o sistema desse mundo, as pessoas neste mundo, cruel, é muito cruel. Lá em Provérbios, no capítulo 12, o versículo 10, diz que o coração dos ímpios é cruel. E mesmo que exerçam alguma misericórdia, ainda assim é cruel. Misericórdia é compaixão. Compaixão por aqueles que estão na miséria. É um espírito também perdoador. Mas não é somente uma atitude de misericórdia, mas é um modo de vida. E isso tem maior relação com ser do que em fazer. Você ter atitudes de misericórdia é bom, mas é muito mais que isso. É você ser misericordioso. Isso vem de Deus. É algo que somente é possível a alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que nasceu de novo, que tem a nova vida. E o homem, a pessoa, naturalmente, por si mesmo, não consegue entender o que é ser misericordioso e nem exercer a misericórdia conforme Jesus está falando aqui. Nem demonstra, porque precisa ser alcançado, precisa receber misericórdia para exercer misericórdia. E o resultado de ser misericordioso é receber ainda mais misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, muito mais. Jesus ensinou que nós não devemos fazer o bem para recebermos alguma coisa, esperando termos recompensas, algo em troca. Fazemos o bem às pessoas, mas não devemos esperar que elas nos recompensem. É o que Jesus nos ensinou. Nós devemos ser misericordiosos com as outras pessoas, termos compaixão, sofrermos juntos, nos colocarmos no lugar do outro, assim como Jesus fez, se colocou em nosso lugar na cruz do Calvário e sofreu por nós, e assim fomos alcançados por misericórdia. E agora nós exercemos misericórdia como um modo de vida. Deus será misericordioso para conosco também.
se nós somos também misericordiosos para com as outras pessoas. Misericórdia como modo de vida. E aí Jesus ele vai entrar no problema central da humanidade, que é os pecados, o pecado, a natureza corrompida, o coração mau, o coração enganoso. Ele vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O problema está no coração, na natureza do coração. E nós falamos de pecados, cometemos, sim, mas é por causa da natureza do coração. E Jesus, então, ele vai mostrar este problema, porque da natureza desse nosso coração corrupto que procedem os pecados. Já não há ninguém justo. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. Todos pecaram. Em Romanos, capítulo 6, nós podemos ver isso. Então a mudança não é apenas externa. Não adianta evitar o pecado externamente, mas é necessária uma mudança interna, lá dentro, uma purificação na fonte do mal, que é o nosso coração, e não somente nas atitudes exteriores. E essa grande bem-aventurança dos limpos de coração, porque verão a Deus, essa é somente esses que são limpos de coração, que verão a Deus, verão o Senhor. Hebreus diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é pureza, é viver em santidade dia a dia, por meio de Jesus Cristo, e santificação, limpos de coração, só é possível em Cristo Jesus, com o derramar do seu sangue ali na cruz do Calvário. Ele nos purifica de todo pecado. E Jesus então vai mostrar que aqueles que se têm achegado a Deus recebem uma visão de quem Deus é, santo, 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 e de como Deus age, mas o ser feliz, a bem-aventurança, não está reservada para esta vida, mas para o porvir, no futuro, porque é lá que veremos Deus face a face. Os limpos de coração é muito mais que felizes, porque verão a Deus. O que nós estamos aprendendo com Jesus aqui, com essas 3 bem-aventuranças, a 4ª, a 5ª e a 6ª bem-aventuranças, que está registrada aqui em Mateus 5, versículos 6, 7 e 8,
Percebe que tudo é em Jesus Cristo. Aquele que é justificado em e por Cristo. Aquele que recebeu misericórdia e a exerce. Os que são purificados no sangue do Cordeiro e vivem em santidade, agora separados para Deus, estes já desfrutam e por toda a eternidade da felicidade suprema, que é a felicidade do Altíssimo Deus. Serão saciados, compassivos e verão a Deus.